pessoa pode ser condenada por portar ilegalmente arma de fogo que não funciona? Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal diz que não. A condenação foi afastada porque ficou comprovado que o revólver não estava em condições de uso. Os ministros entenderam que o caso se aproxima do conceito de simulacro ou arma obsoleta, no qual o simples porte não configura crime. No artigo 5º de hoje, vamos mostrar essa e outras decisões do STF sobre o tema. Vamos ver o que diz também a legislação sobre posse e porte de armas e a diferença entre simulacro e arma obsoleta. Antes, vamos ao artigo 5º da Constituição. A Carta Magna consagra o princípio da legalidade, que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quem está aqui comigo para falar sobre armas é Rafael de Oliveira, professor de Direito Penal e Processo Penal, e também Anderson Costa, especialista em Direito Penal. Muito obrigada pela participação aqui de vocês no artigo 5º. Doutor Rafael, como a decisão do STF sobre portes de armas inoperantes afeta a interpretação dos crimes de porte ilegal de armas no Brasil? Nós temos que analisar que uma coisa é o crime de porte ilegal de arma de fogo e nós temos outros delitos que podem vir a ser cometidos também se utilizando do simulacro, por exemplo, o crime de roubo, onde a grave ameaça é uma elementar do tipo penal. Então, se a gente for parar para analisar, o que foi decidido nesta decisão pelo ministro Mendonça é que, uma vez constatada por meio de uma perícia de que a arma ela é totalmente inoperante para praticar um disparo, né? Então nós estaríamos diante, na verdade, podemos dizer, de um crime que é impossível dele se realizar, né? Isso não pode ser entendido para o delito de roubo, que é um outro delito, né? Então, no julgado em si, onde o ministro Mendonça acatou um pedido aí da Defensoria Pública, na verdade, ele simplesmente cristalizou um entendimento que já era do STJ e também do STF, né? É impossível a gente ter um disparo e ter a consumação do delito, né, materialmente falando. Então, por isso, nada mais razoável e correto do que a absolvição. Nesse caso, doutor Anderson, pode servir aí de parâmetro para outros casos em que, por exemplo, a funcionalidade da arma não foi verificada ou é diferente? Bem, Flávia, quando a gente fala de crimes que deixam vestígio, o próprio artigo 158 do Código de Processo Penal diz: no crime que deixa vestígio, não pode suprir a falta da perícia nem mesmo a confissão do acusado. Quando nós falamos de porte ilegal, posse ilegal de arma de fogo, nós estamos falando do bem jurídico segurança pública, né? Então, a arma, mesmo desmuniciada, se ela tem poder, né, de fogo, a conduta é tipificada, porque o que se protege ali não é o disparo somente, mas o fato de você portar uma arma que pode gerar um dano à segurança pública. Então, quando a arma está inapta para disparo e a perícia constatou, ela não é considerada uma arma de fogo. Então, nessa perspectiva, entendemos que a conduta é atípica. O artigo 17 do Código Penal, ele diz: não se pune sequer a tentativa do crime se, por absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia do meio, o crime não se pode consumar. Então, se a arma não tem como colocar em risco a segurança pública de uma forma abstrata, já que esse crime é de mera conduta, não há que se falar que há o crime, né? Porque não há crime sem resultado. E todo tipo penal protege um objeto jurídico. No caso do porte, da posse e do disparo, nós estamos falando de segurança pública. Se a arma não funciona, se é uma arma de brinquedo, se é um simulacro, não há o crime. Então, na verdade, essa decisão, ela não abre um precedente. Ela vem de vários precedentes, né? Então, o STF, o STJ e os tribunais já mantinham esse posicionamento, que nada mais é do que a própria lei. O próprio Código Penal já diz que não é crime. E qual é a diferença entre uma arma que não funciona, um simulacro ou uma arma obsoleta? Uma arma que não funciona é aquela que ela é de fogo, ela é feita para disparar, mas por algum motivo ela perdeu a sua utilidade, né? Ela não aciona, ela não tem ali os mecanismos para disparar, então ela não tem poder lesivo. O simulacro é uma réplica. Né? O simulacro, ele na verdade não é uma arma de fogo, é uma réplica, é uma imitação de uma arma de fogo. E muitas vezes você só sabe apertando o gatilho,
porque tem o mesmo peso, né? O material que confecciona o simulacro às vezes é muito similar ao que confecciona a arma de fogo. Então vejam que neste caso nós estamos falando de armas que não se enquadram para fins penais. Agora a arma obsoleta é uma arma velha. E a arma obsoleta, por mais que ela possa ser uma arma muito antiga, se ela tem poder de disparo, ela é considerada arma de fogo. E nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Quais são as possíveis consequências legais de portar uma arma inoperante? Doutor Rafael, em que situações uma arma inoperante pode ser considerada aí uma ameaça? Olha, a gente precisa fazer uma diferenciação da posse para o porte, né? O porte é eu andar com essa arma, com esse instrumento capaz de disparar em via pública, né? Então veja, essa arma inoperante, nós vemos na prática, né? Às vezes ela é utilizada mesmo sem a capacidade de disparo, ela é capaz de provocar uma intimidação. Então, a gente fica, até para os operadores do direito, policiais, como nós, né? É difícil a gente diferenciar. Imagine para uma pessoa que está em via pública. Então, veja, a arma inoperante, se ela for utilizada como um instrumento de intimidação, né, ela é apta a caracterizar justamente, né, o que a gente já mencionou anteriormente, eventualmente o artigo 157 do Código Penal, o roubo, né? Já o simulacro, ele também tem essa capacidade de intimidação, né? Agora veja, portar por portar simplesmente, né? Eu saio da minha casa, enfim, para uma situação que eu não tenho a menor pretensão de cometer uma intimidação ou não. Eu sou parado, por exemplo, em uma abordagem, eu estou portando um simulacro. Isso seria importante, relevante para fins do direito penal? Entendo que não, né? É possível fazer a apreensão administrativamente desse simulacro, né? Porque ele pode eventualmente servir de utilização criminosa. Então, doutor Anderson, a gente pode falar que a pessoa pode ser punida pelo ato que ela comete com aquela arma e não por portar simplesmente? Exato. Existem diversos crimes espalhados pela legislação penal que você pratica mediante grave ameaça ou violência. A gente chama de vis compulsiva e vis absoluta. Então, a vis compulsiva é a violência psicológica. Então, eu tenho roubo, eu tenho constrangimento ilegal, eu tenho extorsão. A vítima não vai pagar para ver se a arma funciona ou não. Nem pensar, né? Então, o simples pavor que aquele objeto pode gerar na vítima, por si só, já configura o crime. Todavia, é importante lembrar que esses crimes, quando a arma é de fogo e ela é periciada, eles vão gerar uma consequência penal, né? Eles podem gerar ou uma causa de aumento ou até mesmo uma qualificadora. Isso quer dizer que a pena ela vai ser substancialmente aumentada. Quando é um simulacro ou uma arma de brinquedo, não. O agente responde pelo crime na forma simples, exatamente pela ausência desse poder lesivo que a arma ela gera. Doutor Rafael, e quem é que pode ter uma arma de fogo real, de forma legal, né? Porque a gente sabe que precisa de uns trâmites ali, tem uns requisitos, né? Sim, sem sombra de dúvidas, é algo muito sério, né? Você ter aí o direito de ter um registro, de ter o porte da arma de fogo, são diversos fatores, diversos elementos que você precisa cumprir, né? O Estatuto do Desarmamento, ele vai trazer diversos requisitos, né? Através da Polícia Federal, você vai seguir uma série de trâmites, como idoneidade moral, como capacidade psicológica apta, dentre outros requisitos que o Estatuto do Desarmamento traz. Então, não é algo, você vai ter que demonstrar que você precisa da arma ali. Então, veja, a legislação federal que trata do tema, o nosso Estatuto do Desarmamento, ele traz diversos requisitos, não sendo algo tão simples assim você obter esse registro, né, e você possa portar a arma de fogo. Bom, nós vamos ver uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. O que acontece se alguém for pego com uma arma de fogo sem registro? Doutor Rafael, o que acontece num caso como esse?
O Estatuto do Desarmamento, ele prevê algumas condutas criminosas, né? Então nós vamos ter o artigo 12, o artigo 14, o artigo 16, que vão descrever algumas condutas. Então nós vamos ter a posse de arma de fogo, o porte ilegal de arma de fogo, a posse irregular de arma de fogo, né? No artigo 16, de uso restrito, que é uma espécie de porte mais gravosa, né? Então, assim, se a pessoa ela é pega, né, em via pública portando a arma, né, ela vai estar incidindo aí na tipicidade material do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo, tá? Inclusive, é interessante, né, nós temos decisões, inclusive, de operadores de segurança pública que possuem o porte para portar a arma, mas às vezes a própria jurisprudência traz para a gente exemplo de que foram autuados por estarem portando armas diversas sem o registro. Então também vai incidir no porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da lei aí do Estatuto do Desarmamento. E é bom a gente esclarecer também, né, doutor Anderson, que a pessoa pode ter o direito a portar a arma e a pessoa pode ter o direito simplesmente de ter a arma, né? Aí ela não pode simplesmente andar por aí com a arma dela, não é isso? Isso, nós temos a posse. A posse, ela permite que o indivíduo tenha arma em casa ou no estabelecimento comercial, se comprovadamente for o dono, né, gerente daquele estabelecimento, e o porte é o que te dá o direito de transportar aquela arma. Então, quando você tem a posse e anda com a arma sem ter essa autorização, você responde pelo porte ilegal, né? Agora, por exemplo, eu tenho a posse, a arma está na minha casa, eu não respondo por nada, porque eu tenho o registro, eu tenho o direito de ter aquela arma em casa. Se precisar fazer uma mudança, por exemplo, aí tem que ter uma autorização para levar de um lado para outro. Tem, porque o transporte da arma para onde quer que seja é o porte, né? Então, para portar essa arma, eu preciso de uma autorização, eu preciso efetivamente ter o direito para poder fazer isso, senão é ilegal. E sendo ilegal, eu incorro no crime previsto no artigo 14 do Estatuto. Todos esses detalhes para garantir a nossa segurança, né? Exato, sem dúvida. Bom, a gente vai voltar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora vamos a um intervalo, artigo 5º. Volta já. O artigo 5º está de volta, hoje com decisões do Supremo Tribunal Federal sobre porte de armas de fogo e a legislação brasileira sobre o tema. Eu continuo conversando sobre esse tema com Anderson Costa, advogado especialista em direito penal, e com Rafael de Oliveira, professor de direito penal e processo penal. E vamos ver agora uma reportagem exibida aqui na TV Justiça sobre decisão do Supremo Tribunal Federal que reiterou a inconstitucionalidade de normas estaduais que autorizavam porte de arma para procuradores. A decisão foi tomada em sessão no plenário virtual. A discussão chegou ao Supremo porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou ações diretas de inconstitucionalidade em que questiona leis de 11 estados que tratam da organização de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais e instituem, entre as prerrogativas funcionais do procurador de estado, o direito ao porte de arma de fogo. Segundo Aras, os dispositivos legais afrontam a competência da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico e para legislar sobre a matéria. Ele enfatiza também que no exercício dessa competência legislativa foi editado o Estatuto do Desarmamento, de caráter nacional, que estabelece o processo para tirar esse tipo de licença e relacionou os agentes públicos e privados que podem ter porte de arma, sendo que nesse rol a categoria de procuradores do Estado não foi incluída. O relator dessas duas ADIs é o ministro Ricardo Lewandowski, que aceitou os argumentos de Augusto Aras. No voto, ele ressaltou que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que versem sobre material bélico. Nesse sentido, além dessas leis de Mato Grosso e do Maranhão, já foram declaradas inválidas leis de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Ceará. Lewandowski destacou ainda que o poder dado aos estados para decidirem sobre a segurança pública não se sobressai ao interesse mais amplo da União,
Acrescentou também que, nos termos do Estatuto do Desarmamento, o porte funcional de arma de fogo, outorgado em razão das atribuições do cargo, ficou essencialmente restrito a categorias específicas, dentre as quais não constam os procuradores de Estado. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. Doutor Anderson, quais as implicações dessa decisão do STF? Bem, as implicações também não são novas, né? Não é novidade. O artigo 6º do Estatuto, ele determina quem pode portar. E a gente tem um rol taxativo. Isso quer dizer que somente as pessoas lá elencadas é que têm efetivamente direito ao porte. E o próprio artigo 22, inciso 6 da Constituição é claro, só quem vai legislar em matéria de produção, comercialização, em relação a material bélico, e a gente entra aí na esfera, né, da venda, da concessão de porte de armas, é a União. Então, o Estado, quando ele legisla nessa matéria, outorgando porte a pessoas que não estão numa lei federal, que tem pacto federal, está contrariando a Constituição, né? Então, a decisão, na verdade, ela só está reafirmando o que a própria Constituição diz. Se eu tenho um rol de autoridades e pessoas que podem ter o porte, esse rol tem que ser respeitado. Então, o Estado ele não tem competência para legislar ampliando esse rol. Então, o STF, na verdade, tomando esse tipo de decisão, está reafirmando a própria Constituição, né? Que deixa muito claro que compete à União legislar nessa matéria. E não é a primeira vez, doutor Rafael, que o STF, né, produz decisões, julga normas estaduais sobre porte de armas. Em outra decisão, o Supremo invalidou uma lei de Tocantins que reconhecia a necessidade do porte de armas de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada. Por que essa invasão de competência aí tão grande, sendo que está claro na Constituição, como disse aqui o doutor Anderson? Esse tema é um tema extremamente que desperta certa vontade legislativa, podemos dizer assim, dos outros entes federados, né? É um tema que há uma divisão, né? Muitas pessoas entendem que o direito ao armamento seria um colorário daí do direito da ampla defesa. Eu teria direito, né, a produzir a minha própria defesa, a minha legítima defesa. Então nós temos uma verdadeira discussão hoje em dia. Mas como muito bem salientado aqui pelo Dr. Anderson, né, o nosso Constituinte Federal ele estabeleceu que é privativo da União trabalhar esse tema, né, e totalmente razoável e sensato no meu ponto de vista, uma vez que se nós permitimos que cada ente federativo decida como vai ser no seu estado, no seu respectivo município, isso poderia gerar até uma crise federativa. Inclusive, a Constituição Federal, ela permite aí no artigo 21 que os estados tratem de temas específicos, né, da legislação do artigo 21. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Em que casos o porte de arma pode ser considerado legítima defesa? Isso é possível, doutor Rafael? Olha, essa é uma tese que gera verdadeiros debates, né? O que a gente pode ver na prática é que muitas pessoas se julgam, como posso dizer assim, eu sofro um perigo, então eu vou portar uma arma e eu me sinto no direito de, em caso de ser atacado, eu reagir em legítima defesa. Então, para algumas pessoas isso seria possível, mas veja, é uma tese extremamente delicada e complicada, né? Se todas as pessoas que supostamente se acharem em perigo forem portar armas na rua, teremos um problema. Mas veja, excepcionalmente, né, até o doutor aqui ele vai trazer para a gente essa posição, nós temos alguns julgados que foi possível demonstrar que realmente é a legítima defesa. É claro que eu vou ter que preencher todos os requisitos da legítima defesa, a agressão tem que ser iminente ali, né? Eu tenho que reagir de maneira proporcional, mas volto a dizer, é algo extremamente excepcional e de difícil caracterização. Então vamos aí, conta pra gente o caso, doutor Anderson. É porque é o seguinte, Flávio, o artigo 25 do Código Penal diz que age em legítima defesa quem usa um meio moderado e proporcional para repelir injusta agressão atual, ou seja, está acontecendo ou iminente. É aquela que vai acontecer.
Não é aquela que eu pressuponho que vai acontecer, é aquela que vai acontecer. Então, assim, para justificar a legítima defesa, eu tenho que ter esses requisitos. Tem muita gente que diz o seguinte: eu moro num lugar muito perigoso, que pode ser assaltado, então eu quero uma arma para me proteger. Na verdade, você está se protegendo de algo que pode acontecer, não que vai acontecer. Então, justificar isso como legítima defesa trazida pela lei é um pouco complexo, né? No máximo, seria o que a gente chama de legítima defesa pré-ordenada, que é a mesma coisa que a gente colocar uma cerca elétrica, um cachorro bravo. Bem diferente, né? Para impedir algo que pode ou não acontecer. Inclusive, se me permite, desculpa interrompê-la, só para ilustrar isso, no mês atrás nós tivemos a prisão de uma youtuber carioca no Rio de Janeiro, que ela foi presa justamente pelo porte ilegal de arma de fogo, e a justificativa dela foi exatamente essa. Ela disse que ela era constantemente ameaçada e ela se sentiu no direito de, por isso, sair portando a arma, mas não colou. Foi flagrado o auto de prisão em flagrante de porte ilegal de arma de fogo. Reafirmando o que vocês falaram aqui, né? Sim. Agora, teve também uma decisão do Supremo que invalidou uma lei do Paraná que facilitava o porte de armas para colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores, os CACs, por entender que os estados não têm competência para legislar sobre controle de armas, um tema de responsabilidade federal. A decisão foi unânime e ocorreu durante uma sessão plenária virtual. Doutor Anderson, qual o impacto dessa decisão? Enorme, principalmente porque a gente teve mudança de governo, né? E no governo anterior havia tido uma flexibilização do porte para CAC, né? Então, o número de armas era maior, os requisitos para tirar o porte eram menores. Então, houve uma mudança muito drástica com o novo governo através do decreto 11.615, né, de 2023, que alterou significativamente a possibilidade do porte para os CACs. Então, ainda que a gente fale em CAC, a responsabilidade para legislar sobre isso é da União, né? Então, existe um decreto do presidente da República que tem que ser observado. Doutor Rafael, muita gente usa essa justificativa de ter uma arma para se proteger de algum crime, mas existem estatísticas, estudos que mostram a importância do controle de armas, justamente ao contrário, na redução da criminalidade? Sem sombra de dúvidas, né? Existem diversas pesquisas e dados que mostram que o controle efetivo das armas em circulação pode gerar a queda até, inclusive, das taxas de homicídio, né? O senhor trouxe uns números aí para falar para a gente, né? Trouxe aqui esses números. Olha só, após uma década de crescimento quase constante, o número de homicídios no Brasil atingiu um patamar recorde de 65.602 em 2017. Tá? Nos 2 anos seguintes, porém, os assassinatos representaram uma queda expressiva, recuando para 57 mil, menos 11%, tá? Em 2019 caiu menos 21,5%. Pessoal, isso tem que ter uma explicação. Além da conscientização, né, nós temos que literalmente fechar a torneira, né, pessoal? Quanto menos esse armamento estiver na mão da população, nós vamos ter, obviamente, menos números de mortes. Doutor Anderson, para a gente encerrar aqui, essas decisões e toda a política que o Brasil tem desenvolvido agora se alinha às políticas globais que têm sido feitas no controle de armas? Isso é muito difícil da gente mensurar, porque a história do Brasil é diferente da de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma política de armamento da sociedade civil, né? Lá o porte é liberado, os requisitos são muito mais fáceis para se ter acesso a uma arma. Já o histórico do Brasil, não. Então, eu acredito que cada país, sabendo a sua história, sabendo a sua construção, sabe da política através de pesquisas, né, através da formação social, número de assaltos e roubos e assassinatos. Tudo isso vai reverberar nas políticas públicas para controle de armamento ou liberação, né? Então, globalmente, é difícil a gente fazer essa mensuração, mas a gente sabe que o Brasil ele não é um país preparado para armar a sociedade. A gente sabe que os índices de uso ilegal da arma de fogo são muito altos, né? Os índices de assassinatos, os índices de tráfico de armas ainda são altos e mostram que a sociedade ela não está educada e ela não tem o perfil para ter uma arma na mão.
Então estamos no caminho certo, né, de Acredito que controlar. Sim, sem sombra de dúvidas. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Anderson, doutor Rafael, muito obrigada pela Obrigado. presença e por todas as explicações. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!